חג פורים, חג גדול הוא ליהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. הבה נרעישה, הבה נרעישה, הבה נרעישה, ברעשנים. Sobre a festa de Purim. Esse é o texto-chave de todo Megilot Esther, rolo de Esther. São chamados rolos porque são livros que são lidos durante as festas anuais de Israel, como por exemplo o livro de Ruth, que é lido na festa de Shavuot, na festa das semanas, que em grego chama-se Pentecostes. Também nós temos o livro de Lamentações de Jeremias, que em hebraico é quer dizer, como isso foi acontecer, que é em Tisha B'Av, a destruição do templo. E aí você tem Shir HaShirim, que é o cântico dos cânticos, e junto com Esther formam os rolos que são lidos durante o ano, juntamente com as porções da Torá e dos profetas em relação às outras festividades que estão aí distribuídas ao longo do ano, tá bom? Então, Esther é chamado de Megilot, ou Megilat Esther, na verdade, não, colocando no plural aqui, Megilat Esther, já nós vamos mostrar isso. Aliás, aqui já é um exemplo de um rolo, né, da época antiga, mas contando a história de Purim. Muito bem, então Esther, capítulo 4, verso 14, nós temos aqui o centro da história do livro que tem o título, o nome de uma mulher. Só outro livro na Bíblia tem nome de mulher, que é o livro de Ruth. Então são as duas únicas, Esther e Ruth. Olha só o verso 14 que diz, Mardoqueu falando com Esther, Mordecai falando com Esther. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então esse é o texto-chave de todo o livro de Esther. Quem sabe que é nesse tempo que você chegou nessa posição, neste reino. Ou seja, há um propósito maior na história da vida de cada um de nós, que a gente vai entendendo conforme o desenrolar da nossa própria história em relação ao nosso povo, em relação a Deus. Muito bem, avançando, deixa eu dar aqui o panorama histórico, o período histórico em que aconteceu a história da rainha Esther. Bom, a história da rainha Esther e, portanto, da libertação do povo judeu se dá durante o reinado de Assuero, identificado, né, pelos pesquisadores com o nome Xerxes, do grego, ou do hebraico Ahasverosh, que é o nome hebraico para o Xerxes. Agora o nome dele em persa é mais complicado ainda, que é Keshayasha. Então esses são os nomes, né, do mesmo personagem que nós temos traduzido em português, né, aportuguesado, né, por Assuero. Então é nesse período, esse é o rei que está governando no Império Persa. Bom, a história também se dá dentro do retorno de Zorobabel com parte dos judeus da Babilônia a Jerusalém. Isso coloca o livro no ano 500, a história, né, não o livro, mas a história no ano 536 a.C., conforme o decreto de Ciro, então na época o rei da Pérsia. E aí a chegada de Esdras também lá em Jerusalém para restaurar o culto, uma vez que Neemias já tinha restaurado os muros da cidade e começaram a restaurar o templo de Jerusalém, que fora destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Judá, o reino do sul, havia sido conquistado e a cidade e o templo de Jerusalém destruídos pelo rei Nabucodonosor e o povo, e aqui quando fala o povo é os que serviam para o trabalho escravo. Crianças e idosos não eram levados cativos, porque eles não iriam sobreviver no caminho. Ficavam na terra. E eles é que repovoavam a terra. Agora os jovens, os homens fortes, as mulheres jovens, né, eram levados como escravos para
os países, a nação dominante, e assim serviam lá como tais. Muito bem, nesse quadro nós temos aí o relato bíblico do profeta Daniel, que vai nos dar um pouco mais de informação sobre essa leva de judeus que foram, né, levados para a Babilônia. E quando Ciro conquista a Babilônia, ele liberta os judeus. Inclusive ele vai até ser muito favorável a Jeremias, o profeta Jeremias, que foi perseguido até pelos seus compatriotas, vai ter o amparo do próprio rei Ciro. E é interessante que Ciro vai ser chamado de Ciro o Grande. Esse é o primeiro grande que aparece na história. O segundo vem com Alexandre o Grande, mas grande mesmo em relação a Israel foi Ciro. E em relação ao seu reino mesmo, foi um reino bem diferente dos demais reinos, tá bom? Quando Ciro assumiu aí em 539 a.C. o império. É justamente nesse contexto de exílio e capitulado por um império dominante, né, que se desenrola a história de uma mulher e seu povo. O império é o Império Medo-Persa. E aí então nós temos Esther, que vai figurar aqui como a personagem principal nessa história, na corte de um rei gentil, de um rei não judeu. Vamos lá. Abra aí agora capítulo 1, verso 1 e 2, para a gente ter a dimensão de que reino é esse, o reino que Assuero assume como um dos herdeiros, ou aquele que sucedeu a Ciro. Vamos lá, versos 1 e 2 do capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, ou Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, e aí a história continua, mas nós vamos parar aqui, porque nós vamos ver o esboço do livro de Esther. Então, tendo o esboço em mente, a gente vai poder situar todos os acontecimentos que se desenrolaram no palácio de Assuero em relação à tentativa de aniquilação do povo judeu e o livramento que Deus deu através de uma mulher. Vamos ver quem é essa mulher. Primeiro, a parte é o banquete que o Assuero deu no seu palácio. Não é brincadeira não. O historiador grego Heródoto relata que Xerxes, esse é o nome grego de Assuero, buscou consolo em seu harém depois de sua derrota perante os gregos em Salamina, o que ocorreu no mesmo ano em que Esther foi eleita rainha. Olha o verso 3 aí. No terceiro ano do seu reinado fez um banquete, e todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias, ele fez um banquete. Imagina, 180 dias, daí meio ano no calendário lunar, né? Olha que impressionante que é isso aqui, para mostrar a sua grandeza e a sua riqueza. Mas ele está fazendo isso para consolo, porque ele perdeu. Ele teve limite na expansão do seu reino, do seu império. E o limite foi justamente nas ilhas gregas. Ele não conseguiu avançar sobre a Europa. Os gregos barraram os persas. E aí então a coisa agora vem em declínio. Os gregos é que vão começar a avançar para dentro da Pérsia. Mas para não ofuscar a sua glória, né, de monarca, ele dá uma festinha básica de meio ano, 6 meses de festa. E ele vai dizer, comida e bebida à vontade. E aí olha só o que acontece. Lá para tantas, ele já está bêbado. E sabe o que ele faz? Ele pede para chamar a rainha. E aí é que o negócio começa a complicar. Olha só, o verso 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetá
e Carcas, tá aí, bom nome você colocar nos seus filhos aí, viu, quando vocês estiverem. Os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Segundo os historiadores, a Vasti, ela é da realeza da Babilônia. Quando Ciro conquista a Babilônia, ele une a família dele com a família da realeza da Babilônia. Então ela vem dessa origem. Porém a rainha Vasti, verso 12, recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Bom, geralmente quando era feita as festas, os banquetes, tinha a parte dos homens em que as mulheres deles participavam e depois elas se retiravam para a festa particular delas, enquanto eles faziam a festa particular deles. Só que ele manda chamar a rainha para expô-la diante dos seus príncipes e governadores. E o que dá a entender aqui é que ou ela estava grávida de Artaxerxes, que é um outro personagem que aparece na história bíblica, ou que ele queria que ela fosse apresentada despida, nua, e fosse como um troféu apresentada para um bando de homens berrões, já bêbados, no 10º dia de festa. E ela recusa. E ao recusar, então, ela, ao defender a sua moral, né, a sua dignidade, ela vai arcar com as consequências. Olha só o que acontece. Verso 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos templos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino, o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Ou seja, ela ia promover um caos no império do Assuero por ter recusado a obedecer o mandamento, uma ordem direta do rei. Ou seja, essa é a primeira revolução feminista da história. Para evitar isso, sabe que eles aconselham o rei que ela seja retirada do trono e que ele busque uma jovem no seu reino para que tome o lugar dela e que seja mais submissa, mais obediente aos caprichos e às vontades do monarca. Essa é de fato o que está acontecendo aqui. Mas nessa história toda surge a grande oportunidade de uma moça judia entrar lá no palácio do rei Assuero. Olha o capítulo 2, versos 16 e 17. E ela, Esther, vai ser escolhida. Diz assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. É assim então, é nesse contexto que Esther entra para a realeza, né, desse relacionamento com Assuero. Mas não se iluda, quem vai assumir no lugar do Xerxes depois da sua morte é o Artaxerxes, é o filho da rainha Vasti. E aí então você vê que nos memorandos a rainha Esther começa a ser apagada da história persa, porque um outro filho, né, da rainha Vasti é que assume, e ele não vai querer, né, que haja um sucessor, né, de um outro casamento do pai dele.
Então a história vai nos esclarecendo isso, e aí você vai percebendo porque há tanta dificuldade de achar documentos que mostram, documentos fora extra-bíblicos, que falem sobre a rainha Esther. Também aconteceu a mesma coisa no Egito. São raríssimos os documentos egípcios que tratam do povo hebreu lá, porque a saída do povo abalou tanto o Egito, que levou a declínio naquele momento, né, que eles simplesmente apagaram a história dos hebreus no Egito, para não ter lembrança, né, do povo de Israel. Então é assim mais ou menos que funciona na história, nos anais e nos registros da história. Bom, e nesse contexto vai surgir aí nesse nosso esboço um inimigo contumaz dos judeus, que é chamado de Amã. Olha o capítulo 3, versos de 1 a 6. A judia Esther está ascendendo, mas o inimigo dos judeus também está ascendendo lá no palácio do rei Assuero. Olha aí, capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. E o Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração no capítulo anterior contra o rei, e ele denunciou a conspiração, e aqueles que queriam matar o rei foram descobertos e foram julgados, sentenciados à morte, mas o rei não fez nada de benefício a Mardoqueu, ficou meio que no esquecimento. Mas o Amã não, ele começou a promover o Amã aqui. Acompanhe agora o verso 3. Mas o Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante do Amã, e eu vou dizer por que já já. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Agora, não é sem propósito que o Mardoqueu não se prostra diante de Amã, e também não é sem propósito que o Amã quer destruir todos os judeus e não apenas o judeu Mardoqueu. Por quê? O Amã, ele é descendente dos Amalequitas. E os Amalequitas são parentes dos judeus através de Abraão. Só que eles sempre se opuseram a Israel. Eles sempre lutaram contra Israel. E aí Deus, quando Samuel unge Saul, Deus diz para Saul: vai e acaba com os Amalequitas. Só que ele não faz isso. Ele poupa até o rei. E aí, que é o chamado Agag, está lá em 1 Samuel capítulo 15. E Samuel chega e fica muito bravo com ele porque ele desobedeceu a Deus e mata o rei. Só que nessa foge um familiar dos Amalequitas. E vão se multiplicar. E 550 anos depois, a vingança ainda está fresca na mente e no coração dos descendentes de Amaleque. Bom, segundo alguns pesquisadores, eu não tenho como confirmar isso, vou passar o peixe, né, como recebi, Adolf Hitler seria um descendente dos Amalequitas. Bom, que ele era perverso como Amã, não tenho dúvida, mas que ele era um descendente, aí para provar isso já é um pouco mais difícil. Mas tinha lá um venenozinho do Amã, com certeza, no coração de Adolf Hitler, porque ele também tentou a mesma coisa, destruir todo o povo judeu. Bom, porém, a coisa não para aí.
ela continua. Olha só o plano de Amã para exterminar os judeus. O ódio dele já tá latente, mas agora vem para o planejamento efetivo. E aí se assemelha mais ainda com Hitler, né? A solução final, o extermínio total de todos os judeus em qualquer lugar do mundo. Para pensar nisso. Mas olha só, o capítulo 3 ainda, os versos 8 a 10, o plano de extermínio que vai ser implementado por Amã. Diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ainda queria subornar o rei. 10.000 talentos de prata. Olha, para você, para mim, pode ser muito dinheiro, mas para o Assuero, que é caixinha, é gorjeta, ele era o dono de tudo. Você acha que ele estava preocupado em acrescentar 10.000 talentos? Mas olha a ganância e a vontade de, vamos comprar até mesmo o coração do rei. Essa é a ideia dele aqui. Verso 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E verso 11. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Olha, não preciso do seu dinheirinho, mas pegue esse dinheiro e faça o que você quer fazer com esse povo, que tem leis e costumes diferentes, que não obedecem às nossas leis. Bom, dois aspectos do antissemitismo que hoje já se transformou em antisionismo, anti-israelismo. Primeiro deles, diferença cultural e religiosa. Quando fala de lei, de costumes, está ligado com a religião e a questão cultural do povo judeu. Eles têm costumes diferentes das nações, como as nações têm costumes diferentes entre si próprias. A diferença é que os costumes dos judeus e a lei dos judeus foi dada por Deus, justamente para diferenciá-los dos demais povos na face da terra, para que pudesse então despertar o interesse nas nações de algo que elas não tinham e que foi dada por Deus a este povo. Então, quando alguém, seja uma pessoa, um indivíduo, um grupo de pessoas ou um país, se levanta contra a cultura, a lei, os costumes de um outro povo, isso é para deixar a gente preocupado. Esse é o primeiro, quando isso é em relação ao judeu, esse é o primeiro sinal de antissemitismo. O que é um antissemita? É uma pessoa que não tolera o judeu. Mas por quê? É tão igual quanto ele. Não, porque tem costumes diferentes, tem leis diferentes, tem uma religião diferente. E daí? Quando uma pessoa se levanta contra o judeu por essas razões, é isso que é definido como antissemitismo. E é uma coisa sem propósito, é uma coisa de um coração pervertido, mal inclinado a ser intolerante. Mas não só intolerante de aceitar o diferente, mas de querer eliminar o diferente, que é o segundo estágio do antissemita, que é a solução. Qual é a solução do antissemita em relação ao judeu? Extermínio. É o que está aí no verso 9, né? Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Ele não rodeou, ele foi direto. Já evidenciou o primeiro sinal do antissemitismo e agora é o segundo. Bom, e o rei permitiu isso. Qual é o contexto? Qual é a razão? Nós não sabemos. A Bíblia não nos informa. A questão é, o Deus desse século, ele tem essa capacidade de cegar o entendimento das pessoas, dos líderes das nações. E aí nós vemos que o Mardoqueu fica sabendo, e ele se preocupa. Capítulo 4, versos de 1 a 6. Que é o contexto em que ele vai chegar para Esther e vai dizer: olha, se você não fizer nada, Deus vai nos livrar. Mas sua família vai ser riscada da história de Israel. Mas quem sabe? Você chegou onde chegou para um propósito maior do que você pode imaginar.
Capítulo 4 de Esther, versos de 1 a 6 diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, verso 7, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Duas coisas aqui, irmãos, que parecem nos dias de hoje. Primeira, os desprovidos, os marginalizados estão à margem mesmo da sociedade. Vocês perceberam que esse homem, ele é um dos ministros do rei, mas ele tirou a sua roupa de gala e pôs roupa de saco, de humilhação. E por causa dessa roupa ser inferior à roupa do palácio, ele não podia adentrar até o certo, para dentro do palácio, o lugar que ele ia diariamente como ministro do rei. Então isso existe também hoje, né? Você é barrado. Segunda coisa, Esther estava alheia à realidade do seu próprio povo. Nós olhamos para o mundo e encontramos pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo. Estão assim, preocupadas consigo próprias, que elas não enxergam as pessoas ao seu redor. É interessante que eu já ouvi que mãe com filho doente não fica doente. Por quê? Porque está cuidando do filho. Então, se você quer sarar, vai cuidar de alguém. Você está com algum problema? Vai cuidar de alguém, porque você não vai ter tempo de ter dor. Estão entendendo? Algo vai ser maior do que você. Algo que seja maior do que você. Se envolva com isso. E as suas dores vão ser amenizadas. Esther não estava sentindo dor nenhuma. Estava no seu palácio, muito bem, obrigado. Ou seja, o Mardoqueu, que é o seu parente, tem que se vestir de saco e cinza para chamar a atenção. E ela então começa a entender a gravidade. Aí vem o propósito da coroa de Esther. O verso 14, que nós já lemos, nós vamos ler novamente porque ele é importante. Porque, aí Mardoqueu falando com Esther: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para quem? Para os judeus. Por que ele tinha tanta convicção disso? Porque Deus tem uma aliança com Israel. Deus tem uma aliança irrevogável. É mais ou menos a aliança que nós temos com os nossos filhos. Seu filho pode dizer assim para você: pai, eu não quero mais saber da família. Mãe, eu quero ser deserdado. Eu não quero nem mais ter o seu nome. Aí ele sai. E aí precisa fazer um teste de DNA. E no DNA comprova que ele é filho. Mesmo que ele não queira ser, ele é e sempre será. Essa é a relação de Deus com Israel. Mesmo que Israel rejeite a Deus, Deus não rejeita Israel. Mesmo que Israel não queira mais ser o povo escolhido, Deus escolheu Israel. Tem um rabino que diz: o judeu pode ser contra Deus, mas nunca sem Deus. É verdade. Ele pode ser contra, mas nunca sem. Porque Deus vai sempre em direção a ele. Estou entendendo? Muito bem. Então essa é a situação. E aqui então ele vai chamar a atenção da rainha Esther. Bom, a rainha Esther vai interceder pela sua própria vida, claro.
Porque ela está nessa situação aí. Olha só o capítulo 5, versos de 1 a 3, que acontece aqui. E pelo seu povo. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther Bom, primeiro que ela vai fazer o seguinte, deixa eu só nos situar aqui. Ela vai fazer um jejum para estar diante do rei, sem ser chamada, correndo risco de vida, para interceder pela sua própria vida e pela vida do seu povo. Isso aqui é coragem ao extremo. Mas ela vai ficar 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. 3 dias e 3 noites. Isso está bem claro aqui. Por quê? Porque existem vários tipos de jejum. Tem gente que faz jejum de Coca-Cola, sabia disso? Bom, se é válido ou não, isso é entre a pessoa e Deus. Eu sei que o jejum de Esther era sem água e sem comida, 3 dias e 3 noites. Esse é o jejum que nós estamos lendo aqui, que está no capítulo 4, na sequência, que eu só pulei uma questão de tempo, mas está aí, você pode olhar e confirmar. Então, capítulo 5, versos de 1 a 3. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Se ele não tivesse estendido, ele ia ficar sem mais uma rainha. Ia ter que arrumar outra rainha. Então o rei lhe disse: o que é que queres, minha Esther, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Isso aqui é só pro forma. Isso aqui é para mostrar que eu sou tão poderoso que eu posso dar até metade do reino. É só pro forma isso aqui, não deu nada. Ele mandou a Vasti de volta lá, de onde ele tirou. Então, já começa por aí. Bom, ela teve essa aprovação, agora então ela pode pedir o que ela quer, tá certo? E olha só o capítulo 7, verso 1, que diz: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Ela pede para fazer dois jantares e convida o Amã. Ele acha que está na alta, né? Comendo na casa do rei. Verso 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Só que o Amã já tinha preparado a destruição dos judeus, mas a de Mardoqueu com requinte de crueldade. Ele fez uma forca enorme para pendurar o Mardoqueu. Olha o capítulo 7, verso 10 agora. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Mas e aí? Como que o povo vai fazer agora, uma vez que o rei já deu autorização de que os judeus vão ser destruídos? Bom, isso chama-se, em português moderno, emenda parlamentar. O que é isso? Você não pode anular uma emenda anterior, mas você pode corrigir, acrescentar, colocar uma outra coisa ali, criar uma nova situação. E é isso que ele vai fazer aqui. Olha só, o capítulo 8, agora verso 9. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias, que se estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias,
a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes que eram das cavalariças do rei. E o nosso correio completou 350 anos, hein? Imagina aqui o correio do Assuero. Olha só, vamos lá, dos persas, que seria o atual Irã. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Isso aqui é um negócio impressionante. Verso 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Agora então, os judeus podem se defender. É isso que ele acrescentou. Antes, o exército meio do Persa ia ser mobilizado contra. Agora não, o exército recua, e quem quiser destruir os judeus vai ter que enfrentar os judeus organizados e preparados para se defenderem. E aí a coisa foi resolvida. Uma emenda, né, parlamentar, a coisa foi solucionada do erro que ele havia feito. E nisso nós temos a instituição, no fim desse texto dessa história, nós temos a instituição da festa de Purim. Olha o capítulo 9, verso 20, que diz: E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. E por quê? Porque Deus transformou a tristeza em alegria. Olha o verso 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E aí então nós temos a festa de Purim. E nós vamos ver o que envolve a festa de Purim, celebrando a festa da rainha Esther. Bom, antes de falarmos sobre o nome, que significa o nome de Purim, primeiro deixa eu contar uma história para vocês, que é uma informação também. O antissemitismo voltou a crescer na Europa. Dos países europeus, o país em que cresceu a comunidade judaica mais foi na Alemanha. Mas nessa mesma Alemanha que está crescendo o número da comunidade judaica, está aumentando mais do que nos outros países, também está crescendo o antissemitismo. Então conta-se uma história de que um antissemita chega na Europa, chega para um judeu e diz assim: olha, e se começassem a perseguir vocês novamente? E se começassem a prender alguns de vocês? E se começassem a tomar os bens que vocês têm? O que vocês acham que iria acontecer? Aí o judeu pensa e diz: ah, já sei, Deus nos daria um novo feriado. Ué, como assim? Bom, deixa eu te contar. Lá no Egito tentaram fazer isso, e Deus nos deu a Páscoa, feriado judaico. Lá na Pérsia tentaram fazer isso, e Deus nos deu Purim. Tentaram nos varrer lá de Israel para o mar Mediterrâneo, em 14 de maio de 1948. Nós vencemos a guerra e aí foi criado o feriado da independência. Então, se qualquer um tentar nos destruir novamente, Deus vai nos dar um novo feriado. Bom, daí vem o significado do nome Purim, né? Sorte. Por quê? Porque Amã sorteou o dia 13 de Adar para executar os seus sinistros desígnios. Daí o nome Purim, que vem de Pu, quer dizer sorte, ou sorteio, e Purim é o plural, sortes. Agora, por que ele escolheu essa data, dia 13? Porque o Amã olhou no calendário e viu em qual mês nada de bom aconteceu para o judeu. E ele descobriu que esse mês de Adar não tinha nada de bom, é um mês neutro, não aconteceu nada. Aí ele falou: opa, é esse mês que eu vou escolher. Aí ele lançou sortes para saber qual dia que ia, né, fazer
cumprir, qual dia seria o dia para a destruição do povo judeu. E caiu no dia 13. Então, o único mês que não tinha nada, agora tem a festa de Purim. É mais um evento bom para Israel. Tá certo. Então, de acordo com o livro de Esther, Hamã teve autorização, não conseguiu realizá-la, foi derrotado e vencido, e assim então, o dia 13, o dia 11 de Adar é o jejum de Esther, foi ontem, mas o dia 13 é o dia da festa. E o que acontece nessa festa? Algumas celebrações aí. Primeiro, a festa propriamente, né? Que comemora o livramento dos judeus da Pérsia da destruição total. Segundo, eles enviam presentes e fazem caridade aos pobres, em gratidão por aquilo que Deus realizou, libertando-os da morte. E outra coisa que é costumeiro também é um desfile de fantasias e máscaras, que lá em Israel toda menina quer ser a Malca, que é a rainha, e todos os meninos querem ser o Melech, o rei. É assim que eles querem se vestir, as crianças. Mas por que isso entrou na história de Esther? Porque quando nós olhamos mais atentamente o livro de Esther, nós vamos perceber que cada um estava se escondendo, usando máscaras. O Mardoqueu não disse que era judeu. Aliás, ele vai dizer para Esther, não fala que você é judia. O Hamã também não disse que ele era contra os judeus desde o princípio, porque ele tinha que vingar uma vingança aí de mais de 500 anos atrás. Então todo mundo estava se escondendo. E até o rei estava se escondendo. A derrota dele para os gregos fez ele voltar para casa e se esconder atrás de uma festa, atrás da bebida. Por isso que é introduzida na festa de Purim as máscaras. Mas o interessante é que quando Deus entra na cena, a intervenção divina entra na história, as máscaras caem. E é curioso porque esse livro teve grande dificuldade para ser aceito como inspirado, porque ele não menciona o nome de Deus. Em nenhum momento aparece o nome de Deus aqui. Ou seja, o próprio Deus estava atrás da história, realizando a história. Ele não aparece o nome dele, né? Mas do início ao fim, Deus está agindo. E aí então a gente conclui com as lições espirituais, né? A política de bênção, de relação. Abençoarei os que te abençoarem, Deus disse para Abraão, mas amaldiçoarei aqueles. Então, em última análise, quem está contra o povo de Israel está contra quem? Deus. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que quer dizer menina? É a parte mais sensível do olho. É essa parte que o nosso cérebro, através do cílio, nos protege. Do movimento mais sensível, mais assim, rápido e sensível, o olho já fecha, automaticamente. Ou seja, Deus está protegendo Israel numa sensibilidade e numa velocidade que é sem precedentes, que está ligado com o corpo humano, que é uma metáfora que ele vai usar para dizer o cuidado que ele tem e a rapidez de cuidar do povo de Israel. Moral da história: mesmo que pareça que não há mais saída para o povo de Deus, ainda há saída, porque Deus tem um compromisso com esse povo. Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é a saída. Amém. Então, sempre haverá esperança para Israel. É por isso que o profeta Jeremias diz: chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, porque é nela, através dela, que todas as nações da terra serão abençoadas. Amém. Nos descendentes de Abraão. Amém. Bom, estamos chegando ao fim, vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade ou quer fazer alguma colocação? Deus disse para Israel, não é para destruir Amon, nem Moabe, com seus parentes, mas um pouco mais distantes, né, primos, e nem Edom, que é teu irmão. Mas com relação a Amaleque, Deus falou, destruam, porque eles não há esperança mais para eles. Agora é interessante, esses amalequitas aí,
Deus falou para ser destruído através de quem? Saul. Sabe de quem Esther é descendente? De Saul. Mardoqueu é benjamita, da tribo de Saul. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade, fazer aquilo que Deus disse para fazer, porque vai vir mais tarde e é melhor você fazer agora. Tem uma propaganda da Hebra Kadisha, que é a sociedade que cuida, né, na questão do cemitério, diz assim na propaganda: deixe apenas boas lembranças. Não é para deixar dívida, não é para deixar problema, não é para deixar de pagar. Então a propaganda deles é bem direta, né? Deixe apenas boas recordações. Saul, infelizmente, não deixou. Ah, sim, esqueci de falar o nome da Esther, que é o nome persa, quer dizer estrela, mas o nome hebraico é Hadassah, que quer dizer uma murta, que é pequena, uma murta, que é sempre verde e brilhante. E a folha dela tem uma essência que dá para fazer duas coisas: perfume ou tempero. Ela teve que ser espremida para produzir algo, né? Porque o Mardoqueu chegou e falou assim: e agora? Você está aí por quê? Você está aí por quê? Você está aí por quê? Qual é a razão de você está onde você está? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus te colocou ali? Se a gente não descobrir isso, nós estamos perdendo tempo aqui na face dessa terra.